Olá, povo santo de Deus, graça e paz. Nós estamos hoje em mais um podcast do Seminário Presbiteriano Noroeste do Brasil, aqui em Ji-Paraná, no coração de Rondônia. E hoje, com duas visitas também ilustres, três, né, que meu chefe também é ilustre. Estamos aqui hoje com o reverendo Christopher, e daqui a pouco ele vai falar sobre ele, sobre a sua família, sobre o porquê de estar aqui. E também o reverendo Alessandro Santarelli, presidente do nosso sínodo, professor aqui na casa, chefe da cadeira de História. Quer que fale mais alguma coisa? Chega. Ou só miserável pecador tá bom? Miserável pecador é suficiente. Muito bem. Nós vamos começar então com as nossas considerações do diretor, reverendo Evantos, a dar seu oi, sua saudação. Fique à vontade, chefe. Muito bem. É muito bom a gente participar de mais um podcast aqui do nosso seminário. Hoje com figuras ilustres, como o reverendo Capelão já falou, né? Principalmente o Christopher aqui com a gente, direto lá de Natal. E é um prazer, reverendo, ter você aqui conosco e podermos bater esse papo aqui, né? Sobre a confessionalidade. Esse vai ser o tema do nosso podcast hoje. E eu queria pedir que o Christopher fizesse uma breve apresentação sobre ele, sobre a sua família, sobre a sua formação. Obrigado, reverendo. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui com vocês, poder conhecer esse seminário que tem feito um bom trabalho aqui na região, pela pessoa, a instrumentalidade dos irmãos, e conversarmos sobre um tema tão importante, caro, a nossa fé, a nossa denominação e a saúde da igreja, né? A maturidade da igreja. Reverendo, eu sou casado com Nara, minha esposa, e tenho, da parte do Senhor, a bênção de ter 3 filhos. É o Thomas, a Cristine e o Timóteo. O coração está apertado de saudade. já a gente vai se reencontrar, né? Eu sou ministro do Evangelho lá na Igreja Presbiteriana Manancial, na cidade de Natal, né? A capital do Rio Grande do Norte. Me formei em História na UFRN. Depois fui para o Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, né? Mais próximo da minha região. Lá eu pude me dedicar um pouco à área do aconselhamento bíblico, fazendo uma pós em aconselhamento bíblico. Também uma pós em pregação para uma organização que procurava capacitar pelo Brasil afora, né, pessoas nessa área, que é o Prega a Palavra. Uhum. Hoje eu fiz uma pós-graduação em Psicologia e Saúde Mental, não por concordância, mas exatamente por questão apologética, poder aprofundar ainda mais o meu conhecimento naquilo que nós temos a discordância. Uhum. E atualmente tenho feito mestrado em divindade, né, no FITREF, né, Faculdade Internacional de Teologia Reformada. E temos servido também, no meio de tudo isso, como editor, na editora Nada Irá Reformar-se, para munir a igreja, né, brasileira. Ser mais uma editora trabalhando aí com bons materiais. Nosso desejo de servir a igreja junto com outras editoras, para que a igreja possa ter bons materiais de literatura reformada clássica, boas pesquisas para a sua edificação. Então, essa tem sido a nossa caminhada nos últimos anos, com a graça do Senhor. Ok, tá aí, apresentado, né? E muito bom ver aí o reverendo Christopher, jovem, né? Um jovem pastor e já com essa caminhada tão proveitosa e tão frutífera no seu ministério. Que Deus continue te abençoando. E o reverendo Alessandro também pode dar uma palavra inicial aí, se quiser falar um pouco do seu ministério também, né? Okay. Pode ficar à vontade. Pessoal, bom dia. É um privilégio estar com vocês participando desse nosso podcast, né? Esse final de semana tivemos o privilégio de receber o reverendo Christopher, né? Ele ministrou um seminário em nossa igreja sobre a questão da importância da confessionalidade atrelada ao ensino da igreja, né? E também nós tivemos até a oportunidade ali de termos a divulgação dos livros da editora, e até quero aproveitar a oportunidade e pedir para o pastor Christopher falar um pouco sobre a editora, sobre a linha editorial do trabalho. Nós somos muito abençoados, né, em conhecermos o material. A igreja de Cacoal tinha um pouco conhecimento sobre essa linha editorial, sobre os livros que ali foram publicados, né? E nós ficamos assim impactados e encantados, né, pela linha editorial, pelo zelo e pelo critério que a editora tem de selecionar obras de tradução para a nossa língua. Então, se possível, eu gostaria de ouvir também pastor. O pastor Christopher sobre essa questão. Deixa eu cortar só um pouquinho aqui, Christopher, antes de você
dar esse feedback da editora. O senhor falou que esteve no congresso. Isso. Teve um congresso. Esse congresso foi gravado? Está disponível no YouTube ou não? Só a primeira palestra ainda, o que foi o culto de abertura na sexta, né? Então a nossa equipe de produção, vai disponibilizar. a nossa equipe de produção agora vai trabalhar durante essa semana para estar disponibilizando em nossa página do YouTube. Maravilha, então, né? Porque quem está nos assistindo sim, ter acesso a essas palestras e vai ser de suma importância. Mas vai lá, diga lá da editora. Sim. Então, E antes de falar sobre a editora, eu quero louvar a Deus pela vida do trabalho, pela vida do pastor Alessandro e da igreja. Foi um tempo muito abençoador ali, edificante com os irmãos. Ver o que Deus tem feito com irmãos nessa região. Muito acolhedores, muito amorosos, muito atentos à pregação da palavra. E ter meditado sobre esse assunto. E também um pouco sobre aconselhamento bíblico, né, pastor? Sim. No domingo, no dia do Senhor, a gente teve essa oportunidade. Foi muito bom. Sobre a editora, irmãos, a Nadri Reformatie, a expressão, né, de onde a gente tira o nome da editora, ela faz referência ao movimento puritano holandês. E apesar da dificuldade do nome, e não tão fácil de ser pronunciado na nossa língua, eu fui compelido a escolher esse nome, né, inicialmente, para poder expressar algo mais profundo do que o próprio movimento trazia, né? Além de ter uma relação com a nossa herança histórica como reformados, esse movimento ele tinha uma ênfase em dois aspectos. A igreja da Holanda, diferentemente da situação que as ilhas britânicas estavam passando, né, aquela ebulição de tentar se definir como igreja reformada mesmo, o presbiterianismo escocês ali tentando influenciar o presbiterianismo inglês, lutando com a monarquia, aquela situação toda. A Holanda ela teve uma estabilidade doutrinária maior. Então ela já tinha uma profissão de fé reformada. E a igreja já tinha mais consciência disso tudo. Os pastores, então, daquele movimento, né, que fizeram parte desse grupo, eles tinham uma ênfase muito grande na piedade. Então, eles queriam levar a igreja a uma maturidade não só doutrinária, mas além da doutrinária, como o movimento puritano britânico, né, escocês e inglês, também a questão da piedade. Então, esse foi o porquê que nós escolhemos esse nome. Eu fui muito impactado, especialmente pelas obras do Dr. Joel Bick, que fala muito sobre esse movimento, daqueles irmãos ali, e as suas similitudes com o presbiterianismo também muito próximo. Houve um intercâmbio muito grande de obras e de influência da Nadri Reformatie com os Covenanters, né, com os escoceses. Então, quando eu saí do seminário, eu passei o seminário estudando inglês, traduzindo obras desses irmãos presbiterianos antigos ou de alguns puritanos. E quando eu tinha aquele banco ali de traduções, eu fiz, rapaz, eu não posso ficar com isso aqui guardado para mim, eu tenho que divulgar. O blog era um caminho, mas eu percebia que o blog se perdia, nos blogs as coisas se perdiam, e eu fiz, não, vou transformar em Kindle, e no menor preço possível que a Kindle permitisse, né, o Amazon permitisse, que era R$1,99, até hoje para que isso possa chegar ao cliente mais comum e ele possa ser edificado com esse material. Então começou assim como uma coisa de divulgar alguma coisa curta, trechos de obras, normalmente o critério que eu escolhi era tópicos da confissão de fé, que autores que pudessem nos ajudar a nos voltarmos para a palavra de Deus e provar que aquilo que a gente professa é bíblico. Uhum. Então eu fui fazendo esse trabalho de escolha de autores e de temas e de obras, selecionando trechos para isso. Então a coisa foi ganhando corpo, outros irmãos, pastores, presbíteros foram chegando juntos da equipe, foi ganhando volume. Membros da minha igreja também começaram a fazer parte do trabalho, até que surgiu-nos uma oportunidade de darmos o passo de virar editora. Foi com o material do David Hall, A Prática da Subscrição Confessional. Ele nos procurou, houve um contato, né, um intermediário, e ele nos deu essa obra para publicar. Ele falou, eu quero abençoar o Brasil com esse material. Então a gente viu ali a oportunidade de dar o passo e virar de fato uma editora. Até então era um selo editorial para publicar material na internet. E a partir dali então a gente definiu muito claramente a nossa intenção como linha editorial, que era recorrendo a autores clássicos, puritanos escoceses, ingleses, holandeses, norte-americanos, presbiterianos antigos norte-americanos, né? Alguns presbiterianos escoceses do século XVIII, XIX. A gente foi colegindo esses irmãos e obras e temas que fossem úteis para o Brasil, tanto em aprofundamento da nossa convicção confessional, então essa é a nossa primeira linha, materiais que vão estar caminhando proximamente, bem íntimo com a nossa confessionalidade, ajudando a mostrar biblicamente, trazer essa convicção bíblica de que aquilo que a gente professa é bíblico. E do outro lado, e com a ênfase igualmente,
materiais que vão fomentar a piedade. Então a gente procura publicar materiais sobre oração, sobre culto doméstico, sobre devoção ao Senhor, sobre questões de autoexame, de orgulho, de hipocrisia. Então nessa área mais da piedade, para que nós não caiamos num erro que me parece que é uma tentação muito grande no nosso meio e no Brasil, com a pulverização na internet de bons materiais, de ficarmos apenas na teoria daquilo que a gente professa e sermos reformados na argumentação, mas muito alheios à vida. E isso não é glorificar a Deus, né? Não adianta nada a gente ter uma doutrina sã se não for uma vida sã. Então, eu tentei, como editor, e a equipe que hoje tem trabalhado, a gente tem buscado esse foco de fomentar materiais que vão nos chamar a essas duas pernas, né, da caminhada cristã piedosa. Uma doutrina firme, mas também com o coração temente ao Senhor, né? E assim a gente tem caminhado. Então hoje são 80 e-books, talvez um pouco mais. Teve uma livraria virtual lá na igreja do reverendo Alessandro, né? Os 80 e-books foram impressos nas capas, né? Ficou bem legal. Mas quase 8, 10, eu não lembro agora, livros físicos, né, que nós temos publicados. E todos esses, nosso primeiro momento está sendo apresentar a editora, e a gente está pintando um quadro. Eu percebi que o trabalho editorial é pintar um quadro para a igreja brasileira. Então nós temos escolhido obras, temas que vão ali forjando um quebra-cabeça, e no final do trabalho a igreja vai ter uma visão completa do que nós gostaríamos de mostrar. Então esse tem sido o trabalho editorial da Nadra de Reformar-se. Eu vi que boa parte dos seus livros trata sobre a questão da confessionalidade. E esse é um assunto para nós preciosíssimo, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que é ser uma igreja confessional e a importância da confessionalidade hoje para as nossas igrejas locais. Pastor, excelente pergunta. Ela é muito boa porque normalmente, quer pela ignorância, quer por uma objeção declarada, a pessoa até sabe o que é, mas se opõe. Isso tem trazido muito malefício para a igreja, né? A desconsideração do que é ser uma igreja confessional. Por quê? Muitos pensam que ser confessional é uma invenção de um grupo de homens, de presbiterianos, ou de um grupo particular que é radical e que quer fazer embrulho, né? Mas o ser confessional, como a gente pode meditar lá na Igreja do Senhor, é uma questão que a própria Escritura Sagrada demanda de nós. Nós temos, por exemplo, Judas, né, quando a gente considera o aspecto da fé no Novo Testamento. O Novo Testamento sempre trata a fé em dois aspectos. É uma só fé, mas que ela possui dois aspectos inseparáveis. O aspecto da fé como algo objetivo, algo, você poderia até usar essa linguagem, concreto, em que eu vou passar adiante. Então Judas fala, escrevendo aos seus leitores: eu vos escrevi para que vocês possam batalhar diligentemente pela fé que foi entregue aos santos. Então veja que a linguagem é uma linguagem de algo que é objetivo, que é passado adiante e que pressupõe-se, como Paulo vai falar em Timóteo 2, capítulo 2, versículo 2, que você confie isso a homens fiéis para que eles possam passar adiante. O que você de mim ouviu. Então, sempre os apóstolos, eles trazem esse aspecto da fé como um conjunto de fatos e doutrinas interpretados pelo próprio Deus que devem ser passados adiante, que nós devemos batalhar e lutar para que isso seja preservado. E eles alertaram: homens perversos vão querer deturpar isso. Então vocês têm que trabalhar firmemente. Do outro lado, né, ainda nesse mesmo aspecto objetivo, você tem a Escritura Sagrada falando o tempo todo sobre confessar a nossa fé. Quando o autor Hebreus vai falar aos crentes que estavam sendo tentados a apostatar da fé e a querer voltar para o judaísmo, o que ele mais enfatiza é: não abandone a vossa confissão. Jesus, o sumo sacerdote da nossa confissão, guarde firmemente a vossa confissão. Ao ponto do Senhor falar aqui em Mateus 10, aquele que me confessar diante do meu Pai, diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então, o confessar a fé não é uma coisa que foi inventada pela igreja. Agora, a igreja se viu, se eu posso assim dizer, instada com uma pressão maior, exatamente quando esses homens perversos que os apóstolos alertaram se levantaram no meio da igreja. Quando ela se levanta no meio da igreja para deturpar a correta interpretação da palavra do Senhor, e esses embates hermenêuticos de interpretação se estabelecem no seio da igreja, a igreja se vê necessária então de afirmar mais objetivamente ainda essa fé que foi entregue a ela. Então, tanto pela necessidade apologética e de preservação da sã doutrina,
quanto pelo próprio amadurecimento doutrinário, a igreja foi levada a praticar aquilo que a Bíblia mandou em termos documentais. Então, a profissão de fé não é novidade. O ser confessional, eu diria, é da natureza da fé. Não tem como ser um crente verdadeiro e não ser confessional. Não tem como separar. E aí o apóstolo Paulo mostra isso lá em Romanos 10, quando ele fala assim, porque com a boca, com o coração se crê para a salvação e com a boca se professa para a justiça, algo assim, né? E aí mostra que ele não separa uma coisa da outra. O aspecto do coração que crê, da fé, como um elemento subjetivo, que é intransferível a nenhum... É eu que creio e pronto, eu não posso transferir isso a outro ser humano. Ele não está separado da boca que confessa. Isso está vinculado uma coisa a outra. E de tal forma que a pessoa que às vezes, né, até com todas as boas intenções, falam, meu credo é apenas a Bíblia. Aí tudo bem. Então, quem é Jesus para você? Jesus é a segunda pessoa da divindade, ele é o Deus que se fez... Ele está cá fazendo uma confissão de fé. Exatamente. Então, é inescapável isso. Então, ser uma igreja confessional, eu poderia dizer, é como se fala assim, subir para cima. Ser igreja... Ser bíblico. É ser igreja. Ser igreja confessional é ser igreja, é ser bíblico. A grande questão é, qual é a nossa confissão? E esse é o grande embate que nós temos hoje. Por quê? Lidar com doutrinas é lidar com o nosso coração. Com um coração que se apegou, como a gente viu lá na igreja do reverendo Alessandro. A relação da confessionalidade com o coração é próxima. Porque você vê o tempo todo a Escritura Sagrada deixando claro que abraçar uma doutrina não é meramente questão de ser convencido teoricamente. Não é meramente a questão de argumentos. Você quer uma coisa mais clara do que a geração que ouviu o próprio Senhor Jesus Cristo pregando a ela, que é um melhor exegeta, um melhor apologeta, um melhor sistemático, um melhor teólogo bíblico, como a gente vê lá com o pessoal em Lucas 24, os discípulos na estrada de Damasco, de Emaús, que é algo melhor do que ele, e ainda assim há uma geração que não creu. E é o texto em Provérbios, Salmos, nos Evangelhos deixa claro, por causa de uma questão de coração. Então, o ser igreja confessional, em outras palavras, é uma igreja que entendeu o que ela é diante do Senhor, como uma igreja que recebeu a revelação do Senhor e vai responder a essa revelação, e essa resposta chama-se confessionalidade, e que vai responder da forma mais próxima à revelação, porque a confissão é uma resposta nossa, logo é uma coisa humana. Só que ela está respondendo à revelação, então tem que ser próxima, o mais próximo possível. E Deus, na sua providência, nos deu como igreja presbiteriana, não simplesmente a do Brasil, mas pensando no presbiterianismo como uma expressão, o que eu julgo ser a mais madura do cristianismo, nos deu os padrões de fé de Westminster como uma confissão, uma confessionalidade, incluindo os catecismos, que entendeu o seu papel, é maduro, pegou toda a caminhada da igreja, trabalhou, como a gente mostra, como William Brevid mostra naquele material da Nadri, uma breve história da Assembleia de Westminster, trabalharam para serem o mais bíblico possível e o mais unificadores, né? O pessoal que se levantou hoje em dia no Brasil, a confissão é radical. Meu amigo, você não entendeu. A intenção dos caras é exatamente o contrário. É a unidade. É a unidade, é a simplicidade. Eles pararam onde claramente a Bíblia afirmou, e mesmo você tendo ali, por exemplo, teólogos que defendiam o supralapsarianismo, o infralapsarianismo, pós-milenistas, amilenistas. Você tinha ali posições muito claras e eles expressavam suas opiniões, mas todos eles fecharam uma coisa. Vamos deixar o mais claro possível naquilo que é reformado e presbiteriano da forma clara e simples, sem pormenores, para unificar. Se hoje, então, muitos se levantam contra o ser uma igreja confessional, chamando isso de radicalismo, de extremismo, é para se perguntar, porque o extremo, você tem que ter um meio, né? E aí você tem os extremos. A pergunta é, se isso aqui que foi feito exatamente para ser um meio é tratado como extremo, é porque é provável que eu esteja já no outro extremo e estou olhando daqui para cá, chamando isso aqui de extremo. Porque ser igreja confessional é ser igreja, é subir para cima. Boa pergunta. Tá, eu quero colocar uma questão aqui pro Christopher, até dentro do que ele já falou aqui, a gente percebe que, de fato, existe um grupo de pessoas, aí eu não saberia dizer se na IPB esse grupo é uma maioria ou se é uma minoria, né? Mas que tem um posicionamento contrário a essa questão de ser confessional, né? Exatamente por causa essa mentalidade de que ser confessional é ser extremista e tal. Nós estamos aqui falando
para seminaristas também, com certeza seminaristas vão ouvir o nosso podcast. Esperamos que isso aconteça. E aí, qual é a palavra que você deixa para esses futuros pastores, né? Irmãos que estão se preparando para assumirem o ministério na Igreja Presbiteriana do Brasil? Qual a sua palavra que você deixa para eles quanto a essa questão da importância da confessionalidade? Reverendo, muito obrigado por essa pergunta, porque ela é fundamental para o nosso ministério. A palavra que eu deixo para os seminaristas, né, que estão ouvindo, ecoando as palavras do Morton Smith, um presbiteriano norte-americano, se não me engano, no século passado, que teve um importante papel no presbiterianismo norte-americano de chamar essa sobriedade doutrinária. E veja que falar sobre doutrina não é desconsiderar as outras coisas, é porque as outras coisas vêm como consequência dessa firmeza doutrinária. E aí é comum esses seminaristas, ou até mesmo nós, ouvirmos o seguinte: confessionalidade é uma perda de tempo, mais importante é a missão, mais importante é o amor à igreja, como se essas coisas elas fossem concorrentes. Aí Morton Smith, comentando 2 Timóteo 2:2, ele fala o seguinte: se você de fato ama a igreja, você vai se preocupar com o bem doutrinário dela. Se você ama o Senhor da igreja, você vai querer dar para essa igreja todo o conselho desse Senhor. E não as suas próprias palavras, não as suas próprias idiosincrasias, não as suas próprias opiniões, mas aquilo que Ele mandou dar. Então, a palavra que eu dou para os seminaristas é: meus queridos, aproveita o tempo que vocês têm no seminário, com a igreja do Senhor investindo em vocês, os recursos dos dízimos e ofertas, essa disponibilidade que os pastores servindo a vocês, e deem o máximo que vocês puderem para se aprofundar na Escritura Sagrada, procurando o caminho correto da nossa confessionalidade, ver como que aquilo que nós professamos é bíblico. E vá com convicção, porque você não está fazendo isso para homens, você está fazendo isso para o nosso Deus. E o bem-estar da igreja e a glória do Senhor está intimamente envolvido nisso. Então, se você ama a igreja, se você ama o Senhor, leve com seriedade a confessionalidade. Porque vai chegar o seguinte, reverendo: todos nós estivemos, e eles também vão estar, diante de pares conciliares, e vão prestar um juramento. E é a minha segunda palavra. Eu juro subscrever os padrões de fé do Westminster como a fiel exposição da palavra do Senhor, e me comprometo em ensinar aquilo que está aqui. O que mais choca nos nossos dias, reverendo, é homens que fizeram esse juramento de figuinha. E por que só figuinha? Não sei se essa expressão cruzando os dedos, né? E por que choca? Porque isso é uma gritante, aberrante falta de hombridade. Ninguém concordaria com um marido que chegasse no dia do casamento e fosse fazer um juramento e falasse assim: eu juro ser fiel a você, minha esposa. Mas no final ele não estava querendo ser fiel, ele queria só casar. Casei, tá resolvido, o que eu vou fazer da minha vida depois não importa. Ninguém aplaude um homem desse. E por que deveria ser aplaudido os homens que juram, às vezes até sabendo que não concordam, só para estarem no ofício da igreja, no Senhor, mas quando chegam lá dentro trabalham para a divisão da igreja? Porque quem trabalha para a falta de unidade da igreja não é os confessionais, ou quem está buscando a confessionalidade. É exatamente os que vão se opor a ela. E o mal da igreja está estabelecido então. Então, isso para mim não é só falta de piedade no sentido geral da palavra, é falta de hombridade, isso reflete uma falta de caráter, e isso faz muito mal à igreja. Então, se você é seminarista e você vai estar diante de homens para fazer juramento, os homens que vão lhe perguntar, mas lembrando, você vai estar diante de Deus para fazer esse juramento. Exatamente. Que você então trabalhe para ter convicção daquilo que você vai jurar. É trabalhar para ter convicção. É para então poder jurar e se comprometer até o fim. E não ficar como um menino. Porque isso é agir como um menino. Muito bom. Você acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer. Né? O que o reverendo falou para falar para seminarista, você já emendou o caldo ali, entornou o caldo ali em cima. E muito boa a sua fala, porque nós prometemos subscrever integralmente o cinto de fé. Não é uma brincadeira. E às vezes quando algum pastor ele levanta essa polêmica num concílio, mas você subscreveu os nossos documentos, você subscreveu a confissão de fé, e agora você não quer respeitar, e aí acaba soltando aquela: eu fiz isso exatamente como tu disse,
para poder acabar com aquele negócio logo ali, para eu seguir, mas eu pensei melhor. Infelizmente, a falta de caráter existe, né? E eu creio que o seminarista tem que pensar muito nisso, não de ser um mau caráter, e sim um bom cristão, ortodoxo, ortopraxo. Então, trabalhar para que realmente, como a palavra diz, seja fiel dispenseiro para poder seguir com aquilo que é confessional, com aquilo que Jesus nos deu. Mas vamos emendar outra pergunta, porque o nosso tempo é curto, né? Daqui a pouco você vai fazer outra, eu sei que você está agoniado para fazer. Tô tranquilo. Umas 30 perguntas. A presença do Cristo me deixou mais tranquilo. Não, é o Cristo Maracujina. Né? Que é isso? Pensou? Um dos carros-chefes da editora, que eu não consegui gravar o nome ainda, e por sinal, o que significa? Tem alguma tradução literal ali? Reforma mais profunda. Reforma mais profunda, aí ó. Carro mais fácil, né? Ficava. Editora Reforma mais profunda. Mas não parece que é intelectual. Brincadeira, Cristo. Um dos carros-chefes da editora é um material infantil, confessional, para a escola bíblica dominical. Fala mais sobre esse material para gente. Sim, reverendo. Como ele está sendo usado nas igrejas. Por sinal, aqui na segunda igreja de Ji-Paraná usa-se esse material. Também na primeira de Cacoal usa. Já com a cobrança de que eles lancem logo o segundo o restante do material, né? Enquanto eu estava aqui, uma outra pessoa entrou em contato. Já pediu, né? Falta 6 lições pra gente acabar. Cadê o volume 2? Eu sentei, chorei e tomei misericórdia do material. Mas fala um pouco desse material para quem não conhece ainda, poder adquirir e trabalhar na escola já dos nossos pequeninos, para que eles entendam a confessionalidade e sejam adolescentes confessionais, jovens confessionais, o PH e SAF confessionais. Sim. Fala. Reverendo, ele começou com um projeto da nossa igreja. Nós, quando tínhamos a nossa escola dominical com as crianças, tentamos pegar o material de algumas editoras. Assim, sempre a gente via coisas aquém, tanto pela questão do zelo, por exemplo, com o segundo mandamento, que é pelo próprio conteúdo. Às vezes era uma boa estrutura, mas a gente ficava assim, aquela sensação de que a gente não está ganhando tempo na formação dos nossos filhos, com uma formação mais madura, mais sólida, ainda que voltada para crianças. Então, eu levei para o meu conselho de presbíteros, né, o projeto de a gente trabalhar o breve catecismo com os nossos filhos, visto que a Assembleia de Westminster preparou o breve catecismo para as crianças, para se trabalhar com as crianças. Então, começamos então o projeto, nos reunimos com as professoras e professores, a maioria pais e mães das próprias crianças lá, para formar um roteiro de aulas, e o conteúdo eu iria então preencher. E a gente então começou esse trabalho. Fez ali um roteiro de aulas, ia preparando as lições. Um diácono muito capaz preparava as atividades, que envolvia várias faculdades, assim, cada atividade, assim, um primor. Assim, Deus capacitou muito ele e a sua esposa para fazer isso. E os flashcards para auxiliar, e músicas no catecismo para ajudar na memorização. Então, fomos fazendo. Conforme a coisa foi sendo feita, os próprios professores, e eu já era editor da editora, começaram a encorajar: pastor, isso precisa ser publicado para abençoar outras igrejas. E eu confesso que no primeiro momento nem tinha, assim, vi na minha mente esse... Aí quando começou a ver os encorajamentos, eu falei: rapaz, é mesmo, vamos organizar. E aí começou, a gente anunciou. No que a gente anunciou, o material não estava. A gente estava fazendo, ele já estava quase pronto, o volume 1, mas assim, não estava organizado, estruturado como um livro, né? Quando a gente anunciou, foi o material que teve mais reação, assim, acho que teve quase 900 curtidas em pouco tempo, e eu fiquei assim... Quando eu parei para ver, e muitos pastores me contactaram, realmente era uma escassez muito grande, irmãos, muito grande. Aí foi quando os pontos foram ligando, sabe? E aí a gente correu, separou ali um tempo para a editora, a equipe fez: vamos correr aqui para terminar esse material aqui. Correu, terminou o material, nos 45 do segundo tempo veio um insight para poder aperfeiçoar ainda mais o material, que era trabalhar a teologia sistemática pelo breve catecismo e a teologia bíblica, com narrativas bíblicas que iam caminhar iam chegar na mesma doutrina, e ambos de uma forma cristocêntrica, de forma que as doutrinas e as histórias bíblicas não ficassem sendo tratadas de uma forma moralizante, como a gente costuma ver nos materiais infantis. Seja como Davi, apenas isso, né? Mas mostrar como que cada história bíblica, de fato, aponta para a pessoa de Cristo. Então a gente organizou lá o material, com esse roteiro, um momento de memorização, um momento de uma introdução, oração, a lição propriamente dita, feita numa linguagem simples. Me esforcei muito para isso,
mas teologicamente madura, não abobalhada, não bobinha, né? Eu já descobri que essa palavra bobalhada não é tão comum aqui, né? Não bobinha, muito infantilizada, mas simples, para que uma criança, como por exemplo, meu filho de 4 anos, que já consegue ler, possa ler e entender, e um adolescente, pré-adolescente ali de 10 anos, 11 anos, 12, também poder entender. E os professores e pais que não têm formação teológica também ter acesso àquele material e poder ensinar. Então a gente encheu de recursos, de mais comentários para estudo, a nossa plataforma da editora Minha Biblioteca Westminster, que é uma plataforma de estudos nos padrões de Westminster, gráficos, enfim, para que a igreja pudesse então ser munida dessa ferramenta e os nossos filhos pudessem ter uma formação madura para sua, né, dentro da sua capacidade e dando a eles já essa estrutura bíblica do corpo de doutrinas, né? E isso é um auxílio nesse sentido. Fantástico material. Evão, solta a sua pergunta mais uma aí, vá. A nossa igreja, ela é uma igreja confessional, né, Christopher? E na verdade a gente pode observar que no início, nos primórdios de nossa igreja, havia uma preocupação dos primeiros missionários em implantar uma cultura confessional. Na imprensa evangélica, que foi o primeiro periódico de nossa denominação, Simonton tinha o zelo de publicar perguntas do catecismo maior, do breve catecismo. Porém, no decorrer da história, a gente observou que a nossa própria denominação, ela perdeu um pouco da sua confessionalidade. Eu sei que você é formado em História e gosta do assunto. Eu gostaria que você escorresse um pouquinho quando aconteceu isso, em que momento a nossa própria denominação ela foi perdendo o seu caráter confessional. E vou emendar uma outra pergunta também. Eu falei que ele estava com vontade de fazer um monte. e eu confesso a vocês, porque foi muito bom ter o Christopher conosco na igreja, né? Então foi um período de aprendizado muito rico para a nossa comunidade. Então, aquilo que a gente ouviu ali, a minha vontade, meu desejo é poder reproduzir também um pouco, claro, não temos tempo suficiente para isso, mas aqui também o nosso podcast, né? Mas assim, a minha segunda fala seria no seguinte sentido: como resgatar? Eu queria que você trouxesse uma palavra de encorajamento também, foi falado aos seminaristas, mas aos nossos colegas pastores, ministros, como podemos resgatar, fazer esse caminho de volta à confessionalidade de nossa igreja. Então seria, quando perdemos... Sim, como resgatar. E como podemos resgatar. Entendi, Reverendo. A pergunta do como perdemos, ela tem a sua complexidade, porque são vários meandros que estão envolvidos, né? Mas se eu pudesse destacar 3 elementos, 3 fatores que eu penso que contribuíram para essa perda, é que, a despeito de Simonton ter feito isso, Reverendo, né, ele tinha esse zelo de traduzir o breve catecismo e colocar na imprensa evangélica. Ele também traduzia trechos do Peregrino de Ambânia, né? Ele foi traduzindo ali aos poucos a obra para disponibilizar para o Brasil. O que acontece é que a própria PCSA, ela já estava passando por uma crise de confessionalidade. E mesmo que o Simonton tenha vindo com algum tipo de convicção, eu tive cuidado num seminário ler o seu diário e procurar obras sobre ele, buscando essa convicção. Então, como a confessionalidade era um tema que já me interessava, eu aproveitei também o tempo do seminário e tentando ver em Simonton indicativos nos seus sermões, nos seus diários. Eu fui atrás de alguns sermões dele para ver se de fato a gente encontrava nesse missionário, primeiro missionário nosso, essa identidade confessional. Bem, na verdade, um fervor. E quando a gente lê o diário, a gente não acha muito isso, né? Pois é. Continue, por favor. Aqui e acolá encontrei alguma coisa, mas nada muito tão firme, né? Isso já me chamou a atenção, porque já havia um reflexo desse enfraquecimento no presbiterianismo norte-americano, que a gente já estava pegando um pouco disso. Há movimentos eclesiásticos que explicam isso, mas quando eu olho essa influência estrangeira que teve sobre a nossa igreja durante muito tempo, eu entendo exatamente o porquê da não ênfase, o porquê da perda disso. Do outro lado, vem outros 2 fatores, também internos à igreja cristã. Eu aqui tratei da questão presbiteriana em si, questão da relação estrangeira. O próprio dilemas que a PCSA estava passando, a gente pegou ali a marola, né, os efeitos disso. Do outro lado, no meio evangélico, você teve um boom de movimentos que não tinham a menor noção do que era isso.
Então, movimentos como, por exemplo, o carismatismo, né, que influenciaram a igreja presbiteriana no período ali no final do século XX, início do século XXI, e outros movimentos afins. E há uma inclinação, quando a gente não tem convicção daquilo que é a verdade, de aceitar qualquer coisa que nos apareça aparentemente como verdadeiro. E tanto esse movimento interno evangélico, né, quanto o próprio modernismo, influenciado no meio da sociedade, no meio da formação acadêmica brasileira. E o que o modernismo tem em si, né, em certa forma? Ele tem um pressuposto que aquilo que é novo, um pouco do positivismo, aquilo que sempre que é o novo é o melhor, e o que é o antigo é obsoleto, é desprezível, tem que ser desprezado, a tradição ou qualquer coisa associada a isso. Então, esses dois movimentos filosóficos, né, no caso teológico, carismatismo e afins, né, e essa questão filosófica do modernismo, juntou um caldeirão de fatores que gerou na igreja, a começar dos seus próprios oficiais, um desprezo por isso, às vezes uma ignorância sobre isso, da importância disso, etc. E aí, como resgatar, reverendo? Um pouco do que eu tentei fazer nas palestras na Igreja do Senhor foi exatamente mostrar como que isso é bíblico, a igreja ter convicção de que isso é bíblico, a igreja ter convicção pela própria palavra e pela experiência cristã dos grandes benefícios que isso nos traz. Eu não encontrei uma igreja aqui de forma madura, porque tem aqueles confessionais que são mais pé-de-tropeço do que qualquer coisa, aqueles que lidam com isso de uma forma, com um espírito legalista, com um espírito não evangélico, né? E realmente são mais pé-de-tropeço do que ajuda nessa batalha. Mas as igrejas que abraçaram isso com maturidade, elas estão colhendo os frutos de uma geração de crianças, de adolescentes, de homens e mulheres maduros na doutrina, uma geração que entendeu o impacto que isso tem na piedade, um conselho que entendeu o como isso os coloca diante do Senhor numa posição de louvor, de ouvir dele, servo bom e fiel, e não de que estou conduzindo aqui a igreja ao léu ou pela minha própria visão. Então, quando a igreja, reverendo, ela é convencida pela palavra e pela obra do Espírito de que isso é bíblico e dos bons frutos, eu diria, do banquete que o Senhor prepara para a igreja, que entende a importância disso de uma forma madura, a gente começa a fazer o caminho de volta com mais convicção. A gente passou por experiências dessa na nossa igreja. Irmãos, quando eu cheguei, né, ficaram meio assim, esse negócio de confessional, esse negócio disso, aí hoje são a família que eu estou pensando aqui, é uma das famílias que mais a gente se apega em termos de amor mútuo, né? Eles botaram assim, ficavam observando, e hoje eles olham para trás e falam assim: pastor, graças a Deus que a gente perseverou, e o Senhor pegou lá, abriu a palavra de Deus e mostrou pra gente. Eles são anos de presbiterianos, quando eles comparam os anos que eles tiveram no presbiterianismo alheio a isso, e esses 6 anos que a gente está na igreja, disso ele fala assim: pastor, é infinitamente melhor, mais proveitoso, e a gente louva a Deus por ter experimentado isso. A gente vê os frutos da nossa família, na nossa vida individual, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa igreja, uma paz que a gente nunca experimentou nas igrejas que a gente passou, simplesmente porque tem um conselho que é confessional, que é amoroso, que quer trabalhar pastoralmente, que está ali preocupado com a doutrina e com a vida, com amor mútuo. E quando a igreja percebe isso, reverendo, a gente começa a fazer o caminho de volta, e não tem mais volta, porque a igreja colhe os frutos da sã doutrina e do amor. E isso é maravilhoso. E assim, algo que tem me impressionado, principalmente no uso do breve catecismo, talvez até o reverendo Evanderson tenha percebido isso também na sua igreja, é a convicção agora das nossas crianças e adolescentes. Eu já tenho colhido alguns frutos de crianças e depois agora adolescentes que fazem a sua pública profissão de fé. E que show de bola que eles dão na hora da entrevista do conselho, né? A convicção, né? Você ouvir dos filhos da igreja, né? A declaração dos nossos símbolos de fé é algo que realmente não tem preço, né? Essa segurança. E algo muito importante que você falou também no sábado, né? O caráter apologético e de conservação da fé dos nossos filhos. As nossas igrejas, eu creio que isso é um fenômeno infelizmente geral, quando chegam os nossos jovens na faculdade, muitos se perdem. E as estatísticas são altíssimas, né? Mas quando eles têm uma boa base, uma base confessional, a gente consegue observar que eles resistem. A diferença é nítida. É nítida. Então a gente, pelo pouco tempo que temos,
feito essa mudança na escola bíblica dominical. Hoje nós chamamos de escola bíblica confessional, porque desde o adulto até o hall de berço nós estudamos os nossos símbolos de fé. A gente já tem colhido já essa convicção, essa maturidade, essa certeza que tem permitido que os nossos filhos permaneçam alicerçados na fé em Cristo. Eles podem falar, eu sei no que eu tenho crido. Exatamente. Eu sei no que eu tenho crido e tem um fundamento disso aqui na palavra. E eu creio que aí é até interessante o que eu acho que é o apóstolo Pedro que diz, né, sobre crescer na graça e no conhecimento, para não serem levados por qualquer vento de doutrina. Então, eu creio que o cristão, o servo de Deus, o presbiteriano, que conhece a base da sua fé, ele se sente também seguro diante dos ventos de doutrina que rondam ao seu redor. Então ele pode olhar para a vida cristã dele e ter aquela consciência, é nessa direção que eu vou, né? E quando não se tem essa base, essa confiança, a pessoa fica, mas será que isso está certo? Será que aquilo está certo? Né? Então fica em dúvida sobre tudo que aparece. Perfeito. E uma pessoa que está firme ali na Escritura, com a convicção confessional, é uma pessoa firme, né? É isso mesmo, reverendo. E o apóstolo Paulo falou para nós, né? Ele dizendo sobre ele mesmo, e isso é para nós os ministros, presbíteros. Ele falou, porque eu tenho vocês, eu tenho que apresentar vocês como uma noiva virgem e pura ao meu Senhor. Então, se nós temos que representar a igreja do Senhor como uma noiva virgem e pura, nós não podemos levar isso como uma bobagem. Tanto o trabalho pastoral, de fato, de aconselhamento, de visita, de discipulado, de estar junto, quanto esse aspecto doutrinário que vai envolver a pureza da doutrina, do culto, da fé, do governo da igreja, isso não é brincadeira. Ela tem que ser apresentada virgem e pura. E a pureza, ela vai se envolver em todas essas áreas. Então, o fruto vai ser a glória de Deus e o bem da igreja, como você está falando. Esses irmãos vão estar ali firme, pode dar qualquer vento de doutrina, a maior marmota que puder vir. A igreja está aqui. Eu sei o que a palavra de Deus ensina, porque eu tive esse excelente instrumento da voz da igreja afirmando a correta interpretação da palavra e que está aqui expresso nos nossos padrões. Se me permitir, eu quero rapidamente voltar também à questão da subscrição, não só no aspecto dos ministros do Evangelho, reverendo Marconi, mas também na questão dos membros que são recebidos à comunhão da igreja, os nossos oficiais, né? Então, o reverendo Christopher compartilhou da experiência dele, que ele foi eleito presbítero regente com 19 anos. E no seu ato ali, né, de ordenação ao ofício, como nós, ele jurou subscrição aos padrões de fé da nossa igreja. Você subscreve, né, o catecismo maior, o catecismo menor e a confissão de Westminster, só que ele não conhecia na época. Eu fiz, oi? Eu sei que existe também o que é que tá lá, assim, não faço a menor ideia. Ninguém me falou que tinha esse negócio. Então, diga aí. E a experiência do reverendo Christopher, né, no passado, é a experiência que a gente comumente vê em nossas igrejas no dia de hoje, né? Então, quando a gente prepara desde cedo os nossos filhos quanto à questão dos nossos símbolos de fé, quando eles alcançam os 18 anos, estão ali prontos para servir a igreja no ofício, eles sabem o que serão são oficiais confessionais. Exatamente. E também isso macho. Macho, de verdade. Cabra macho. Cabra macho agora, tá ali. E isso é importante também para os membros da igreja, né, que são recebidos, né, a instrução, hoje eu creio e defendo isso, que é a instrução, a preparação para a admissão à comunhão da igreja, a classe de novos membros, o seu conteúdo programático tem que ser os nossos símbolos de fé. Porque nós estamos levando aquelas pessoas a se tornarem membros da igreja, subscrevendo os nossos padrões. Então, a gente também comete esse erro de preparar os membros da igreja sem que eles conheçam os nossos padrões de fé. Nós falamos sobre Trindade, nós falamos sobre a obra de Cristo, apresentamos a nossa eclesiologia, mas não concentramos os nossos estudos na formação dos novos membros nos nossos padrões de fé. Então, também eu aproveito aqui a oportunidade para fazer esse apelo aos nossos colegas que estão assistindo nosso podcast, que revejam também o nosso conteúdo quanto à preparação de novos membros de nossa igreja. Reverendo Marconi, eu não sei se você já vai caminhar para o fim, mas eu quero só reiterar isso aqui. Pode falar. Eu tive a alegria de descobrir que o reverendo Alessandro faz a mesma metodologia que a gente faz lá na nossa igreja.
nós optamos pelo discipulado individualizado. A classe catecumenos é possível e não há nenhuma... Aqui também é assim. Pronto. Aqui na segunda igreja também são discipulados individuais. Isso é uma grande bênção, irmãos, porque, e usando o breve catecismo que a gente faz, você vai abarcar todo o conselho de Deus, você vai pegar ali todo o corpo de doutrina, aquilo que é essencial, e você vai ali individualmente aplicando a questão às necessidades, aos pormenores. Às vezes é um novo convertido, às vezes é alguém que vem de uma outra denominação, que pensa totalmente diferente. E isso é uma grande vantagem para a unidade da igreja. Porque a igreja vai caminhando de uma forma com unidade na fé, como Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 5 e versículo 12, se eu não me engano. E ao mesmo tempo permite esse trabalho pastoral mais próximo. Você Sim. já vai ali podendo servir. Realmente um discipulado. Um discipulado. Não fica algo distante, Sim. né? Uhum. E não poucos irmãos passam por esse processo e saem com o coração pegando fogo de convicção. Agora, pastor, realmente eu fui convencido pela palavra, é isso mesmo. E se soma ao corpo de Cristo com a unidade da fé. E ali já é um outro elemento, um fundamental elemento de paz. E caminharmos juntos com o povo. Infelizmente, muitos colegas... aludem que isso dá muito trabalho. E dá mesmo. E dá trabalho. Mas é um trabalho prazeroso. E que traz você poder conversar individualmente, ou quando é um casal, você trabalhar é muito gratificante. A gente vê o crescimento e tal. Aqui na segunda igreja, vamos fazer um merchan também, não só de Cacoal, mas da segunda igreja de Paraná. Não, mas minha intenção não foi fazer merchan de Cacoal. Não, mas eu estou fazendo. Eu estou fazendo, tanto de Cacoal quanto da segunda de Paraná. O reverendo Evandro já estudou aqui algumas vezes, né, mas a confissão de fé, e agora está terminando o catecismo maior. E nos interlúdios ali, um mês ele, um mês eu estou estudando o credo apostólico, na primeira confissão. E aí é interessante que muitos irmãos que já são idosos na igreja, eles relembram: tem tanto tempo que eu não estudo isso é tão prazeroso. E aí tem a chance de você, para os mais jovens, apresentar o que nós cremos. E muitos colegas, eles vão dizer que isso é perda de tempo, e partem para um pragmatismo, não sei se chamaria um pragmatismo moderno, não sei se seria redundante, mas é uma ideia, as ideias inovadoras para crescer a igreja, sem forçar muito, porque os jovens ou os que vêm estão muito sensíveis, né? E não aguentam a doutrina tão pesada, como alguém na internet já disse que não se pode fazer doutrina em uma pergunta da confissão, simplesmente por isso, uma pergunta do catecismo, que deveríamos repensar, olhar com outro prisma, enfim. Mas muitos estão nessa linha. Muitos estão na linha. E ser confessional hoje é cair na alcunha de neopuritano, é cair na alcunha de igreja engessada, retrógrada. Então, cara, e ver pontos tão distintos, de Paraná, Cacoal, Natal, e nós temos conhecimento de irmãos na fé pelo Brasil afora aí, que tem também voltado ao solo escritura, né? Que é o primário ali de um bom reformador, tem voltado para a Bíblia, tem voltado para a confessionalidade e tem colhido frutos. Ouvir isso aí é gratificante. Sim, e saber que nós temos que tomar posição, sim, temos que nos posicionar. Somos confessionais, ponto. E isso não é um privilégio, uma coisa extraordinária, por assim dizer, mas é um dever. É um dever, como você falou lá no início do podcast, é um dever. Então, como a gente tinha vontade de ficar falando aqui várias horas, que é um tema gostoso de se dizer, eu vou deixar não aqui embaixo, que sempre eu erro no momento certo que eu falo, eu vou deixar aqui, então vai estar na descrição. Aparece lá em cima. Lá em cima. Eu vou deixar na descrição do vídeo, o endereço da editora. Tem um endereço no site. Tem, sim. Eu vou colocar o endereço da editora e você pode adquirir também na Amazon, vai ter seus... Tem também na Coloca Amazon. lá Christopher, do jeito mais difícil que você escrever Cristo, desse jeito aí. Aí sim, vai apareceu várias vezes o nome dele aí, Christopher Vicente. Aí você pesquisa na Amazon, vai ter vários Kindles lá. Revão, suas considerações finais, começa por ti e acaba por ti também, né? Opa, bora lá então. Mas tem o Rev Alessandro, vai dar as considerações finais dele ali depois. Aí. Já que você mandou para ele, então é ele que fala. Não, eu quero agradecer, privilégio poder estar com vocês, né? Esse podcast.
Eu espero poder ter contribuído um pouco, né? Sempre, meu Rev, sempre. Isso é uma autarquia. Só de ter vindo com essa camisa florida aí já é uma contribuição. Já, né? Você é um caminhão cheio de tapioca. Mas que elogios, viu? Não sei se é elogio, Eu tô se é impressionado ofensa. Sinceramente, agora não sei. Eu não sei o que terminou essas minhas considerações finais aqui. Mas é isso mesmo. Então tá bom. Privilégio estar com vocês, ou não. Depois nós vamos fazer um podcast só pro senhor. Então tá bom. Vou ficar aguardando então. Vamos fazer. Tem muitas perguntas, caráter histórico, também do sínodo. E nós vamos ter um bate-papo. Ótimo. Não sei quando não, mas vai ter. Vai ser um privilégio, Ótimo. Muito bem, então. Christopher, depois o senhor depois Vamos lá, já que comecei, deixa eu falar logo, né? Mais uma vez, obrigado, Reverendo Christopher, pela sua presença aqui, né? Foi muito bom. E que Deus continue te abençoando no seu ministério, continue abençoando a editora, que venham aí mais e mais materiais que venham somar, né? E nos ajudar a crescer na nossa fé. Tá? Amém. Deus abençoe sua família também, Amém. sua igreja, e que tenha uma excelente viagem de retorno. Amém, obrigado, reverendo. E a minha palavra final, reverendo, é lembrar do Salmo 126, que diz que quem sai semeando, chorando, voltará com os molhos na mão. Toda a diligência, todo esforço, todo trabalho feito para a glória do Senhor vai redundar na glória do Senhor e os molhos vão vir. A gente vai sair chorando. Sofrimento, mas a perseverança é importante e Deus vai ser glorificado com isso. Ninguém disse que ia ser fácil. Deus te abençoe, meu irmão, e que com o seu regresso aqui em Rondônia, vamos conversar de novo com os seminaristas. Tem uma pregação, uma breve reflexão dele aqui no canal do YouTube, no culto da quarta-feira passada. Pesquisa ali, você vai achar lá. Foi quinta-feira, foi na isso. quinta. Porque os cultos são na quarta, mas foi excepcionalmente na quinta-feira. Mas está ali, cultos semanais, Reverendo Christopher, ele trouxe uma palavra aos seminaristas, vale a pena também você assistir. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, clique ali no sininho para você ficar por dentro das informações, dos novos conteúdos. Toda semana nós temos vídeo do nosso culto semanal e de volta e meia aparece aí um podcast. Então, fique atento, fique esperto, compre os livros, não só compre os livros, e está num preço bem módico os Kindles, né? Está em R$1,99. R$2,49. É bem baratinho. Não só compre, mas leia o conteúdo. E não só leia, pratique o conteúdo. Ortodoxia e ortopraxia caminhando junto. Então, que Deus nos abençoe. Amém. E que Deus te abençoe, você que nos acompanhou até aqui. E até a próxima, o próximo podcast ou o próximo culto, assim como Deus permitir. Amém. Até mais, Deus abençoe. Até mais.